anos, nós tínhamos uma outra ideia sobre o sistema, como ele ia funcionar, e nós tínhamos combinado de continuar gravando as aulas no YouTube, de gravar as aulas da explicação da peça nova e fazermos a correção aqui pelo Google Meet, tá? Mas o que nós conseguimos perceber não, né? A faculdade, ela acabou adquirindo a licença, eu não sei bem explicar, mas nós temos agora o Google Meet com todas as suas funcionalidades. Então, nós conseguimos transformar a aula depois num link para que vocês possam acessar e ter essa aula em casa. Então, eu quero rever a aula em casa, prof. Ou quem me mandou um WhatsApp aqui dizendo que está sem internet, que acabou a luz, que caiu um raio, que aconteceu qualquer coisa, vai ter esse material à disposição. Então, também não há um prejuízo, porque qual é a nossa preocupação? N coisas podem acontecer. Vamos imaginar ali que em Taipulândia ali acabou a luz. Então, tu não tem opção de querer ou não querer assistir a aula, você perde a aula. Então, nossa preocupação é normal que acabe a luz aí. Acontece bastante mesmo. Então, esses tempos eu estava dando aula em Marechal, lá a faculdade é o mesmo sistema, e uma cidade lá perto, não vou lembrar o nome, atropelaram um poste lá, sei lá o que aconteceu, o pessoal estava sem internet. Então, nós se preocupamos com que esse pessoal não fique sem o material. Então, nós vimos fazer assim, tanto é que a aula de hoje, eu não subi ela ainda no YouTube, mas nós temos a aula gravada, porque eu já tinha antecipado, e gravei tudo no sábado. Então, gravei todas as aulas, porque daí tem que gravar, dar uma limpadinha nela ali no programinha que eu tenho aqui, para ela ficar um pouquinho mais ok. Então, faço tudo de uma vez. Então, nós vamos fazer o quê? Disponibilizar a aula ali. Vai dar certo? Não sei, gente, não fiz nenhuma vez. Então, na dúvida, eu gravei no YouTube para garantir, tá? E daí nós vamos perceber se vai funcionar ou não. Perfeito? Deixa eu abrir aqui o chat, tá? Então, eu vou projetar para vocês aqui. Então, nós vamos fazer como? Vamos corrigir a peça que vocês estariam me entregando hoje, tá? Que seria a peça aqui do Peter Parker. Deixa eu projetá-la ela. Vou projetar aqui. Do Sérgio, bebi, tomei um Varsol ali na hora, mudei, era Sérgio, eu pensei, vou colocar um nome mais animado, e esqueci de trocar embaixo, tá? Sinais de demência já. Tela inteira, aqui. Para não achar logo de cara. Claro, Kali, não me entrega, Kali, bem isso. Vocês estão conseguindo ver ela no Word? Sim, normal. Normal, né? Tá. Então, vamos subir. Ok, aqui. Então, olha só, pessoal. Essa nossa peça, a primeira coisa que nós vamos conversar dela é acerca do rito enquanto competência, tá? Eu li hoje de tarde algumas peças que o pessoal já foi me mandando, eu já vou antecipando e já vou lendo elas, ok? Então, eu recebi várias peças na Vara Civil, Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz e Direito da Tracinho Vara Civil da Comarca de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, como eu recebi várias com a competência para o Juizado Especial Civil, certo? Então, vamos por partes. O que me leva a ter uma ação no Juizado Especial Civil? Primeiro requisito, então, o Juizado Especial Civil, ele tem uma lei específica, tá? Que é a Lei 9.099/95, e essa lei do juizado, o principal requisito dela não é valor da causa, tá? Cuidem isso também nas perguntas que vocês venham a responder no exame da ordem, em concursos em geral. O principal requisito do Juizado Especial Civil é a matéria inerente à ação. Então, eu não posso ter uma ação de alta complexidade, eu não posso ter ações que precisam de perícia. Então, são uma série de requisitos quanto à questão. Depende do tamanho da empresa, isso mesmo, Kali, depende da constituição empresarial, eu não posso me utilizar do juizado. Então, a competência, ela é uma série de requisitos que não só, tá,
a questão do valor da causa. Então, muitas pessoas, elas colocam ali e simplesmente respondem que para ser no juizado tem que ser até 40 salários mínimos no Justiça Comum, 60 salários mínimos no Justiça Federal. Não, tá? Eu tenho uma série de requisitos que não necessariamente se limitam ao valor da causa. O valor da causa é também, mas ele não é o principal objeto de discussão, se a ação cabe ou não cabe no juizado especial civil. Então, primeiro eu preciso analisar se a causa é uma causa de baixa complexidade, se essa causa não exige prova pericial, e aí vocês já têm que saber que estando no juizado eu tenho uma série de limitações, tá? Eu não tenho a possibilidade de agravar da decisão, não há agravo no juizado, o que é ruim. Eu não tenho possibilidade de pedir prova pericial no juizado, porque, via de regra, então, para ser juizado, as minhas ações têm que ser de baixa complexidade. Como bem o Cali colocou ali, eu tenho requisitos acerca da constituição empresarial para que eu possa utilizar o juizado, senão também não pode ser juizado. Tá? Então, eu deixei aqui, endereçada ao Juizado Especial Cível, para explicar para vocês essa situação, tá? Vocês vão perceber que no material era vara cível, que eu entendo ser o endereçamento correto da ação. Então, eu vou pegar, aqui eu tenho que mexer para cá, essa minha ação, e o valor que eu dei ao dano moral é um valor abaixo de 40 salários. Então, poderia ser uma ação para o juizado especial cível, eu precisaria analisar a constituição empresarial dessa empresa. A constituição empresarial dessa empresa ficou o cúmulo da redundância, certo? Mas como não temos essa informação, eu aceitei como correta quem colocou o valor da causa daí, abaixo de 40 salários, como juizado. Mas como não temos a constituição empresarial dessa empresa, né? Também aceitei a vara cível. Mas o que eu quero explicar bem para vocês é que vocês entendam quando é juizado e entendam quando é vara cível, certo? Então, de novo, juizado eu preciso de causas de menor complexidade, tá? Preciso de causas que não tenham perícia, preciso de causas abaixo de 40 salários mínimos, e não é toda a empresa que consegue ou tem a possibilidade de pleitear aí no juizado a competência para julgar as suas ações. Então, grandes empresas ou com constituição empresarial, elas não podem se utilizar do juizado. Pode falar quem estava falando aí. Hein, prof, mas ela tem que ser só no polo ativo, né, para ser ME ou MEI para entrar no juizado. Isso, na questão é do ingressar. Exato, tá? Mas então na nossa peça caberia, porque ela estaria no polo passivo, a empresa, isso, né? então, na nossa peça caberia tanto ação no juizado especial cível, quanto ação na vara cível. Qual seria o diferencial? O valor que vocês deram ao dano moral. Entendi. Tá? Então, você deu um valor do dano moral acima de 40 salários. Tem que ser vara cível, porque daí extrapola a questão limitadora do salário ou do valor da causa para o juizado. Você deu um valor abaixo de 40 salários mínimos. Aí fica aqui a nossa Constituição com a competência para o juizado especial cível, certo? O que eu quero deixar claro para vocês é que é mais requisitos do que tão somente o valor da causa, como a constituição societária no polo ativo, né? Como a complexidade da causa, tá? E a questão de perícias, ou enfim, outros, exame grafotécnico, outras situações que levam ao juizado especial cível, tá? Mas nós vamos fazer uma peça do juizado especial cível, de forma específica, para trabalhar esse rito específico do juizado especial cível, tá? Professora? Pode falar. Talvez eu não esteja correto, mas na aula de processo civil, o professor comentou até que nós poderíamos utilizar o juizado especial mesmo se ultrapassasse o excedente de 40 salário mínimo,
mas se julgasse procedente, ficaria limitada a 40, não que não poderia entrar, mas o pagamento ficaria limitado, mas não que impedia a entrada. Tá, Procede? então olha só, o que eu vou lhe dizer a seguinte situação, eu não coaduno com a mesma ideia, mas ela não está errada, mas não está certa, vamos por partes. Como funciona? Nós temos uma grande discussão jurisprudencial, já te respondo ali, Deise, acerca se a competência no juizado especial cível, ela é uma competência relativa, que deve ser alegada pela parte contrária, ou se ela é uma competência absoluta, que de cara o juiz deve pegar essa ação e, se for entrada no juizado especial cível, remeter obrigatoriamente ao juizado, à vara comum, à vara cível, por exemplo. Tem inúmeras jurisprudências no sentido de que a competência do juizado especial cível, que é o que nós estamos trabalhando, é uma competência absoluta. Então, se eu tenho o excesso dos 40 salários, então eu entro com o valor da causa além dos 40 salários, essa ação ela é obrigatoriamente remetida à vara cível. O que ocorre? Muitas vezes você tem uma ação acima de 40 salários, você faz um tópico dentro da ação que você limita os teus pedidos a 40 salários, e aí você dá o valor da causa aos 40 salários. Não sei se eu me fiz entender. Você pega uma ação que te dá uma condenação maior, mas você limita a condenação. Você renuncia realmente, como você colocou, o excedente dos 40 salários. Mas é diferente, por exemplo, no juizado especial cível previdenciário, que eu simplesmente coloco que eu renuncio ao excedente, mesmo que o meu excedente dê mais, né? No juizado especial cível, eu preciso já limitar o meu valor da causa. Entendi. Entendeu? Então, por isso que eu digo que concordo, mas discordo. Realmente há essa possibilidade no juizado, mas você tem que, dentro do corpo da petição do juizado, já dizer que você está renunciando, juntar a carta de renúncia e já limitar o valor da causa a 40 salários. E o que ocorre também, que é legal essa discussão? Muitas vezes você dá o valor de uma causa abaixo dos 40 salários, certo? Esse valor da causa, quando você vai receber, ele extrapola 40 salários. E daí, eu posso receber ou eu estou limitado a 40 salários? Verdade, né? Fica um negócio confuso, né? Fica um negócio confuso, está respondendo que nem eu já. Eu posso receber. Por quê? Porque quando eu ingressei com a ação, a minha ação ela era limitada a 40 salários. Preencher então, os requisitos, no caso. Isso, perfeito. Eu preenchi os meus requisitos. Então, o que eu vou receber vai ser frutos da continuidade da ação, até pela própria demora do Poder Judiciário, tá? Mas eu posso receber normal. Deixa eu só responder essa aqui. Mesmo se a constituição societária e a complexidade da causa autorizem ingressar no juizado, se ingressar na vara cível, não está errado. Não está errado, tá? Então, mesmo que a constituição societária e a complexidade da causa autorizarem ingressar no juizado e eu quiser entrar na vara cível, eu posso entrar na vara cível sem problema nenhum, certo? Então, olha só para nós fazermos um resumo de toda essa situação. Então, eu preciso, para entrar no juizado, requisitos de fixação da matéria para fins da peça da OAB. Descontar algo. Seria um sonho dos sonhos cair uma ação do juizado especial no exame da ordem. Mas, em caindo, tá, a competência, sim, você perderia ponto se a competência, você direcionasse para uma competência errada, tá? Mesmo com um valor menor de 40 salários mínimos, aí eu remeto ao juizado. Quando eu quero, a Daniele perguntou aqui, então, mesmo com valor de 40 salários mínimos, 40 salários mínimos eu remeto ao juizado. Percebam assim, pessoal, que vamos analisar para fins de OAB. Para fins de OAB, a peça, o case, ele precisa me trazer requisitos. Tá? Então, ele precisa me dizer que a causa é complexa, ela precisa me dar um valor superior ou um valor inferior, para que eu ingresse
no juizado ou não ingresse no juizado. Eu preciso ter essas informações de uma forma mais clara, para que seja uma ação, que o rito obrigatório seja um rito do juizado especial civil, certo? Posso entrar, então, eu quero porque quero entrar na vara civil. A minha causa, ela não tem problema de constituição societária, eu não tenho uma causa de alta complexidade e o meu valor da causa é menor de 40 salários mínimos. O juiz da vara civil vai remeter ao juizado especial civil. Tá? É isso que eu vejo nas decisões de toda a nossa região aqui, Santa Helena, Medianeira, Marechal, os juízes remetem ao juizado especial civil e vice-versa. E o juizado especial civil remete à vara civil quando isso acaba não sendo respeitado, tá? Ou quando o valor da causa excede, ou quando é causa de alta complexidade. Então, se eu quero entrar no juizado, eu preciso fazer essa justificativa se o meu limitador, ou se o meu único limitador for a questão do salário, ou aqui a gente fala em salários mínimos, mas o valor da indenização, eu preciso fazer essa renúncia dessa indenização e já renunciar no próprio valor da causa. Aí eu estou adequando a minha petição inicial ao rito do juizado. Tá? E tem situações, como é o caso da Constituição empresarial, que eu acabo não conseguindo, de qualquer forma, ingressar no juizado, tá? Ficou claro, pessoal, a questão da competência? Sim? Sim, sim. Então, vamos lá. Eu esqueço que eu tenho que mexer aqui. Tá. Aí viemos aqui, Peter Parker, vou qualificar ele. Na prova talvez eu tenha, mas até a prova nós vamos fazer várias. Então, olha só, Peter Parker, vou qualificar o Peter Parker de acordo ali com o 319, tá? Estado civil, profissão, RG, CPF, endereço eletrônico, residente e domiciliado na rua tal. E percebam, então, que daí nós usamos o 319 para qualificar, e essa pessoa, ela precisa, então, ter alguém para propor essa ação por ela. Então, eu preciso de um advogado. Quem pode ingressar com as ações são os advogados. Então, eu tenho a parte, o cliente de vocês, o nosso cliente, eu qualifico ele no 319, aí ele, sozinho, ele não pode ingressar no Poder Judiciário. Então, ele, por intermédio do seu procurador, mas só o procurador resolve? Eu preciso também da procuração. Então, conforme instrumento de procuração em anexo, tá? Posso colocar DOC 1, posso colocar DOC 2? Posso, sem problema, tá? Se eu quiser colocar, posso colocar. Aí, vem perante Vossa Excelência, com todo o acatamento e respeito, vocês podem colocar daí a forma que vocês gostarem mais, tá? Com fundamento, aqui eu coloquei só o 319, nós poderíamos ter colocado também o Código de Defesa do Consumidor, mas a nossa ação aqui, quando colocamos no nome da ação, é uma ação de requisitos, de rito. O rito que vamos seguir é o rito do 319, então, podemos deixar aqui só o 319. E seguintes do Código de Processo Civil, propor a presente ação. Então, que ação nós vamos propor? Uma ação declaratória de inexistência de débito, combinada ou cumulada com ação de obrigação de fazer e ação de indenização. Prof, preciso ter esse nome enorme? Não. Posso ter ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização, ou ação declaratória de inexistência de débito cumulado com danos morais, ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela, cumulada com danos morais e pedido de tutela. Então, vamos só dividir essas três coisas que nós colocamos aqui, tá? Então, olha só, nós temos a ação declaratória de inexistência de débito, que é a nossa ação master, blaster, topper, é a nossa ação principal. Por que a nossa ação principal é a ação declaratória de inexistência de débito? Porque essa ação aqui é o que eu quero, é o que eu posso dizer que é o meu pedido primário. Eu quero que seja declarado que eu não devo mais para o Fala Nada Limitada,
Porque eu já paguei. Então, a minha ação principal é uma ação declaratória de inexistência de débito. É o meu pedido principal. Depois de declarar que eu não devo nada, eu quero que retire o meu nome do SPC, Serasa, ou do rol de maus pagadores. Então, eu vou cumular ela com uma obrigação de fazer, certo? Então, aqui eu cumulo ela com essa obrigação de fazer. Eu vou acumular como obrigação de fazer, eu não poderia só colocar com pedido liminar? Posso. Então, recebi vários assim. Posso acumular só com pedido liminar? Posso. Prof, se eu não souber o nome da ação, posso... Opa, sumiu aqui para mim. Prof, se eu não colocar o nome da ação, posso, por exemplo, colocar ação... Nossa, por exemplo, colocar ação de indenização? Não. Por que não? Porque a minha ação não é uma ação de indenização. Quando eu tenho uma ação de indenização, quando o meu pedido primário é uma indenização, certo? Mas qual é o meu pedido primário nessa ação? Que seja declarada a inexistência do meu débito. A minha indenização, que seria, no caso, os meus danos morais indenizatórios, eles só vão nascer se eu comprovar que aquela conta já foi paga. Por isso que eu não posso entrar meramente com uma ação de indenização. Eu preciso primeiro que o juiz declare que aquele débito não existe porque já está pago e que daí eu tenha a condenação nos danos morais, tá? Então, se eu não sei de jeito nenhum, never, jamais o nome da ação. O que eu coloco? Ação ordinária. Vou colocar isso, tá? Pronto. Porque daí eu coloco o rito, não coloco o nome da ação, mas aí seria na última ratio, assim, não tenho mais para onde correr e tenho que seguir, coloco ação ordinária. Pode falar quem chamou aí. Hein, prof, na questão da fundamentação, eu fiquei um pouco em dúvida, e eu vejo até algumas petições de alguns advogados, onde eles colocam vários artigos que eles usam na fundamentação. É errado isso ou não? Colocar aqui? É, tipo, por exemplo, com fundamento nos artigos tal do CDC, tal do CC, da Constituição Federal, é errado? Então, olha só, na prática, é bem comum, né? Eu não faço, mas é comum, tá? Mas para fins de OAB e na técnica da petição, efetivamente, que artigo vai aqui? O artigo referente à ação, ao rito, né? Aonde vão os artigos da tese? No direito. Então, às vezes, tu pega umas petições, isso é bem comum, que tem uma tripa de artigos aqui. Ele coloca todos os artigos do sul do mundo que ele utilizou, ele coloca junto. Então, ação declaratória de inexistência de débito, cumulado com obrigação de fazer e indenização, com fundamento no artigo 319, 300 do CPC, artigo 14, artigo 3º, artigo 4º, artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Então, ele coloca todo o direito dele aqui no nome da ação. Certo? Para o exame da ordem, você perde muito tempo fazendo isso, tá? E daí, se você vai colocar todos os artigos da tese, você já tem que saber todos os artigos da tese para colocar ali. Mas que artigo vai efetivamente ali? O artigo do rito. Então, assim, eu vou colocar, quando é uma ação de alimentos, por exemplo, que eu tenho um rito especial, o artigo da ação de alimentos. Quando eu tenho o divórcio, que eu vou usar a emenda constitucional, que ela me dá um procedimento, eu vou colocar ali. O 319, que é o requisito, é o rito da petição inicial, eu vou colocar ali, tá? Eu vou pedir tutela, e a tutela tem um rito, eu coloco o 300 da tutela. Então, é quando eu tenho um rito, eu coloco ali. Uso capião. Eu tenho a lei de uso capião, eu vou colocar a lei ali. Certo? Então, é quando eu tenho uma lei específica para aquela ação específica. Se eu não tenho uma lei específica ou ela não tem um rito próprio, execução, eu tenho uma lei específica, então eu vou colocar ação de execução com fundamento na lei tal, ou vem com todo acatamento e respeito com fundamento na lei de execução, tá? Aí sim, eu vou colocar. Oi? Se for juizado, pode colocar a fundamentação da 9.099? Sim, porque daí não só pode, como daí deve. Por quê?
porque daí eu tenho um rito especial do juizado, certo? O rito especial do juizado é o rito que eu vou utilizar ali, tá? Coloquei o artigo 19, inciso CPC. Ok, correto também, Daniela. Pode colocar porque ele é um artigo de rito, certo? Se eu não souber qual o fundamento da ação declaratória, ok, a gente já vai entrar no próprio fundamento da ação declaratória. O fundamento aqui que você me pergunta seria o artigo específico da ação declaratória, né? Se seria o artigo específico dela, tá? Nós não temos um artigo específico para a declaratória de inexistência de débito. Então, nós usamos o 319, podemos usar o 19, e aí entramos no próprio direito dela efetivamente. Tá? Então, aqui, quando eu vou utilizar aqui um artigo ou uma lei? Quando eu tenho uma lei específica para a minha ação, ou quando eu tenho um artigo que vai declinar o rito da minha ação. Então, eu vou, ou no teu caso, você colocou toda a ação pelo rito do juizado. Então, vai ser, vem com acatamento e respeito com fundamento na Lei 9.099 e artigo 300 ou 319 do Código de Processo Civil, propor a presente ação declaratória, porque daí é o rito que você escolheu, tá? Aí, pessoal, eu venho e qualifico o requerido, tá? Qualifico o requerido com as informações que eu já tenho, as informações que eu não tenho, então, do requerido, eu deixo elas ali prejudicado, tracinhos, pontinhos, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Aí viemos para os fatos. Deixa eu ver meus fatos aqui. Então, olha só, o que nós precisamos ver nos fatos? Das petições de vocês que eu estou lendo, basicamente todos fazem os fatos bem bonitinho. Eu só chamo atenção para uma situação. Cuidem os fatos muito longos, tá? Então, ó, os fatos aqui deu duas orações, tá? Deixa eu ver aqui. Duas orações no máximo. 4 orações, tá? E já achei que ficou grande demais, tá? Já ficou um fato grande. Então, só cuidem para que os fatos não sejam exageradamente grandes pela quantidade de linhas que vocês têm. Vocês têm, então, 150 linhas para fazer a ação. A nossa peça de hoje é uma ação curta, mas nós já vimos a exemplo do próprio divórcio, que é uma ação enorme, tá? Então, vamos sempre tentar ter essa noção dos fatos. O que eu preciso colocar nos fatos? Nos fatos, pessoal, eu preciso colocar a situação, a causa e a consequência, né? Ou a conclusão. Então, o que é situação, causa e consequência? O que tinha, o que aconteceu e o que a parte quer, tá? Então, o autor comprou na empresa, ele tinha uma conta que vencia em janeiro de 2020, ele pagou, aí teve a situação que ele mandou o fax, isso é bem importante, nós temos jurisprudências que diz que você tem que usar a boa-fé, né? E se você tem o comprovante, enviar o comprovante para a empresa, certo? Então, nessa situação, isso também é analisado. E qual é a consequência? A consequência é que ele quer que o nome dele seja retirado do rol de maus pagadores, que ele tenha a indenização pelos danos morais sofridos. Se eu quero, então, que tire meu nome do rol de maus pagadores, me dê uma indenização por danos morais e declare que eu não devo, na minha historinha, eu preciso contar que eu não devo, que meu nome está inscrito no rol de maus pagadores e que eu tive um constrangimento. Então, cuidem que isso vocês precisam colocar aqui, certo? Então, ó, aqui fala que ele teve uma relação jurídica com a empresa, então ele tinha uma conta, ele pagou a conta, o autor procurou e encontrou o comprovante de pagamento e passou por fax. Entretanto, aí aqui, tá? Resolveu adquirir um veículo, então vai contar que ele não conseguiu comprar o seu veículo. Logicamente, houve grande constrangimento. Isso é importante porque nós temos vários juízes hoje que estão condenando
ou melhor, deixando de condenar os danos morais por mero desabor. Então, se eu não faço um draminha de que realmente isso me causou um constrangimento, o juiz vai simplesmente dizer que foi um incômodo, um mero desabor, e não vai lhe dar, então, os danos morais. Então, você precisa, além de no direito, nos fatos, falar que você teve realmente um constrangimento, que te causou um abalo, que não foi uma bobeira, tá? Aí, aqui só faz uma ligação, certo? Entre o que você falou e a ação, e entramos no direito, tá? Dúvidas nos fatos, pessoal? Não. 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 Então, olha só. Do direito. Eu deixei aqui como nós iríamos projetar para nós ir acompanhando. Então, o direito, a primeira coisa que nós vamos utilizar é a relação de consumo, tá? Todo mundo acompanhou que é uma relação de consumo, ok? Então, eu tenho o quê? Eu fui adquirir uma mercadoria, esse draminha pode estar somente dentro do direito. Sim, esse draminha pode estar somente dentro do direito. Aqui nos fatos, eu vou mencionar que houve um constrangimento. E daí o draminha, eu vou lá no direito e faço o draminha no direito lá nos meus pedidos de danos morais. Tá? Eu não preciso fazer todo o draminha aqui nos fatos. Então, aqui o meu direito, ele começa utilizando o artigo 2º e o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, tá? Aqui, eu vou saber quem é consumidor, para poder dizer que é uma relação de consumo, e vou dizer quem é fornecedor, para qualificar o requerido como fornecedor, tá? Então, preciso escrever o artigo 2º, escrever o artigo 3º? Não, não preciso, e não é visto também como uma boa técnica transcrever o artigo inteiro. Isso nós já conversamos na sala também. E sim, você explicar o artigo. Então, explicar o artigo 2º, explicar o artigo 3º. Então, dizer que o requerente, o autor, ele é consumidor, dizer que o requerido, ele é fornecedor, ele é prestador de serviço. É que alguém me perguntou um negócio aqui, eu vou perdendo as perguntas. Esse draminha. Artigo 14, sim, chegaremos lá no artigo 14. Prof. Oi. Na questão ali da relação de consumo, eu já incluí junto o dano moral, a inversão do ônus da prova, que é um dos requisitos da relação de consumo. Posso? Já junto? Já junto logo após ou já junto tudo misturado? Eu expliquei consumidor, fornecedor, falando onde existe essas duas, gera-se a relação de consumo que se aplica às normas do direito do consumidor, como é o caso da inversão do ônus da prova. E daí pediu a inversão do ônus da prova. Isso. Ok, sem problema, né? Você fala quem é consumidor, fala que ele, então, ele se qualifica como fornecedor pelo artigo 3º e já pediu a inversão do ônus da prova. Eu só fiz de uma forma diferente. Então, coloquei o 2º consumidor, coloquei o 3º fornecedor, e aí eu trago o artigo 14, tá? Aqui a Daniela citei o artigo 14, o artigo 4º do CDC, que fala da vulnerabilidade do consumidor, certíssimo, tá? E aí eu trago o artigo 14 aqui, que ele é a base da falha do serviço, tá? Mas, prof, houve como falha do serviço? Vamos ver o que diz o 14 aqui, ó. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informação insuficiente ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Então, aqui o artigo 14 do CDC, ele é o nosso embasamento jurídico de que, dentro do direito, o autor, ele não teve um serviço prestado corretamente, porque ele pagou, e um serviço corretamente prestado teria sido a baixa do boleto, a baixa desse pagamento, e não a cobrança novamente desse valor, tá? Então, eu tenho uma questão aqui que eu estou violando o artigo 14 do CTN, olha, o artigo 14 do CDC, pela situação da falha
na prestação de serviço, tá? Vocês levantaram esse artigo 14, pessoal? Sim. Sim? Sim. Tá? Então, se alguém não levantou, dá uma notadinha assim, eu acho que tinha até no nosso slide, tinha uma colinha lá, tá? Mas é o que embasa essa situação. Voltando um pouquinho aqui, no artigo 4º do CDC, que fala da vulnerabilidade, nós podemos colocar ele também dentro do tópico e justificar a inversão do artigo, do ônus da prova. Espera que é rápido aqui, deixa eu ver. Prof, fica feio citar e explicar muitos artigos? Não fica feio. Como vão saber quais são os mais importantes? Nós vamos usar a seguinte tática. O que abunda não prejudica. Então, quanto mais eu colocar, melhor. Na dúvida, coloquem mais artigos, porque a correção do exame da ordem, ela é uma correção acresciva, não decresciva. Então, eu coloquei, vamos imaginar lá, que eu coloquei o 2º do CDC, o 3º do CDC, o 14 do CDC. Aí, eu coloquei, além disso, o 4º do CDC, o 6º do CDC e o 15. Quando o examinador for corrigir minha prova, ele vai ticando. Colocou o 2º e o 3º, ok. Colocou o 4º, ok. Colocou o 14, ok. E os outros? Os outros tanto faz. Se colocou ok, se não colocou ok também. Não colocou o 14 e devia ter colocado. Eu daí não tenho a pontuação que é 0,10 de cada artigo de tese, tá? Então, seguimos a orientação que o que abunda não prejudica. Melhor colocar do que não colocar. É mais bonito, Tcherla, uma petição com bastante fundamento jurídico, com mais artigos, do que uma petição que tem 2 artigos. Que aí você já começa a estranhar que é muito pouco fundamento jurídico, certo? Aí nós viemos aqui para a inversão do ônus da prova. Então, eu fiz um tópico separado, mas ele é didático, tá? Vocês não precisam fazer na peça essa inversão do ônus da prova, certo? Como você falou, Matheus, você colocou junto aqui, sem problema nenhum. Quem colocou logo abaixo, sem esse tópico inversão do ônus da prova, ok também. Eu só coloquei aqui para que vocês analisem a existência da inversão do ônus da prova, tá? Então, aqui na inversão do ônus da prova, eu fundamentei no 333 do Código de Processo Civil, tá? Mas a base dele é o artigo 6º, tá? Inciso 7º do CDC, tá? Por quê? Porque aqui ele vai falar da questão da defesa, da necessidade dessa inversão do ônus da prova. Então, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação, ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Aqui ficaria legal a gente combar ele, eu não coloquei, mas vou colocar uma observação aqui, colocar com o 7º, tá? Com o 4º do CDC, que fala aqui da vulnerabilidade, tá? A Daniele colocou no dela ali também, então acho que ficaria legal nós acrescermos aqui, dentro da inversão do ônus da prova, para... Ué, o que eu fiz aqui? Peraí, gente, que desapareceu tudo aqui. Vocês continuam vendo os slides? Sim, né? Sim. Sim, tá. Só o meu aqui que eu apertei no botão errado. Então, aqui nós conseguiríamos colocar a questão da vulnerabilidade dele e somar a vulnerabilidade, que é um requisito aí, que seria a hipossuficiência, tá? Para a inversão do ônus da prova. Por que é importante a inversão do ônus da prova, pessoal? A prova, ela cabe a quem alega. Então, ela cabe ao autor. O autor tem que provar o fato constitutivo do seu direito, modificativo do seu direito, mas principalmente cabe ao autor comprovar o seu direito. Quando temos a inversão do ônus da prova, essa comprovação do fato constitutivo do seu direito deixa de ser do autor e passa a ser do réu, o que é muito importante, tá? Porque você daí pode simplesmente alegar e o requerido que lute para comprovar que aquilo não é verdade, porque agora a ele cabe a produção probatória de comprovar os fatos alegados. Quando eu não tenho a inversão do ônus da prova, eu, autor, tenho que provar tudo que eu falo, tá? Por isso que o CDC
sempre precisamos pedir a inversão do ônus da prova. Antes de entrarmos na tutela, eu quero pedir aqui para vocês o seguinte: alguém pediu repetição de indébito? Não, Por que não? porque no artigo 42, ele fala que tem que ter o excesso de valor, e não houve um excesso de valor na cobrança. Isso. Então, nós vamos trabalhar a questão da repetição do indébito, por isso que eu já queria e instiguei vocês a darem uma estudada nesse sentido, e não cabe realmente a repetição do indébito, ou o pagamento em dobro. Quando nós temos o pagamento em dobro? Quando eu sou cobrado indevidamente. Percebam aqui que o nosso cliente, em nenhum momento ele foi cobrado indevidamente. Ele devia o que ele foi cobrado. Não sei se eu me expliquei corretamente, deixa eu reformular porque ficou estranho. A repetição do indébito ou o pagamento em dobro, até pelo próprio CDC, ele vai nascer quando eu pago algo que não deveria ter pago. Então, se o nosso cliente, por exemplo, ele fosse à loja e pagasse de novo essa prestação, esse pagamento de novo deveria ser devolvido em dobro e ele teria direito à repetição do indébito. Tá? Então, no caso, ele não está pagando erroneamente, ou ele não pagou em dobro, ou ele não pagou algo que não deveria pagar. Ele já pagou e não foi dado baixa do pagamento dele, tá? Nós vamos trabalhar para frente com uma ação de repetição de indébito, com a questão da devolução do dobro, mas só para vocês já irem analisando ela no contexto aí das ações, tá? Prof, Aí, pode falar. uma dúvida, antes de você passar para a tutela. A questão ali do ônus da prova, eu fiquei com uma dúvida no seguinte. Eu pedi a inversão do ônus da prova. Depois eu fiz um tópico sobre a inexistência do débito. Mesmo eu pedindo a inversão do ônus da prova, eu posso estar anexando o comprovante que eu paguei? Está comprovar que eu paguei esse débito? Tá, mas calma lá. Tu pediu Você... Deixa eu ver se eu entendi. Você pediu a inversão do ônus da prova. Isso. Certo? E aí você juntou, em tese, o documento que você pagou. Isso, da inexistência do débito. Eu fiz um tópico da separado. inexistência do débito. Aham. Daí Sim, normal. Que eu já tinha anexado o comprovante, que foi enviado por fax, tudo como foi relatado nos fatos. Tá. Não, você pode fazer isso normal, não está errado. A inversão do ônus da prova são para a produção probatória pós-ação. Veja que não tem como eu entrar com uma ação declaratória de inexistência de débito se eu não tenho um início de prova ou eu não inicio dizendo que eu paguei. Né? Então, vamos imaginar que essa pessoa ela não tivesse mais o recibo, ele tivesse perdido. Aí eu entro, declaro que eu paguei, digo que eu tenho uma testemunha que eu paguei, aí quem tem que comprovar que eu não paguei é a empresa, tá? Sim. Ou eu não tenho nem testemunha, eu entro simplesmente e digo, cara, paguei no dia tal hora, paguei. Aí eu tenho a inversão do ônus da prova, a empresa vai ter que provar que eu não paguei. Mas nesse caso, como ele tem o comprovante de pagamento, isso não viola em nada a situação dele de inversão do ônus da prova. Então, vamos imaginar que a empresa venha dizer que essa prestação ou esse pagamento era de uma outra compra. É a empresa que vai ter que comprovar isso, não ele, tá? Mas está correto você fazer o tópico ou fazer a manifestação da inexistência do débito, do pagamento da prestação, e mesmo assim pedir a inversão do ônus da prova, tá? A Cátia perguntando aqui, se ele tivesse pago ao receber a notificação, caberia? Não. Né? Então, eu recebi a notificação do SPC, do Serasa, ou do cadastro de maus pagadores, e aí eu fui e paguei. Tenho direito à declaratória de inexistência de débito? Não. Tenho direito quando? Eu fui, paguei, passou lá o prazo, que é 5 dias, 7 dias úteis, dependendo do local, para fazer o levantamento desse SPC Serasa, e aí eu entro com a ação de danos, mas eu não posso entrar com a ação declaratória de inexistência de débito, porque daí, em tese, a empresa não estaria me cobrando. Ou recebi a notificação, paguei, e a empresa continua me mandando notificação, e meu nome continua no rol de maus pagadores. Aí eu tenho o quê? Tenho aí a constituição da ação declaratória de inexistência de débito,
tá? Bem, prof. Mas no caso, como ela falou, se ele fosse pagar, não tem a súmula 485 do STJ que fala que ele tem 5 dias para estar retirando o nome depois Sim, de então, pagar? eu tenho um prazo de 5 a 7 dias para retirar o nome do SPC Serasa. Entendi. Só que eu não posso te cobrar a dívida de novo, né? Então, Sim, uma coisa é eu demorar para retirar o seu nome do rol de maus pagadores. Outra coisa é eu continuar te cobrando a dívida. então no caso, se ele não retirasse, só caberia a obrigação de fazer. E isso só obrigação de fazer. Aí eu entraria com uma ação de obrigação de fazer acumulada com danos. Que seriam Entendi. os danos morais pela manutenção da inscrição, porque ele não está me cobrando de novo. Então, eu não preciso declarar a inexistência dessa dívida. Realmente, essa dívida não existe. Entendi. Então, eu estaria somente fazendo o quê? Eu estaria somente pedindo uma obrigação de fazer para a retirada do meu nome do SPC, do Serasa ou do rol de maus pagadores, tá? E aí faria esse pedido de danos. Nós temos até a questão já, a jurisprudência é meio pacífica, meio não, é totalmente pacífica, que é um dano presumido, né? A manutenção do nome no rol de maus pagadores é um dano presumido. Nós vamos ver que essa questão, ela só potencializa. Então, quando eu comprovo a extensão do meu dano, esse meu dano potencializa, mas a inscrição indevida, ela gera já dano presumido, tá? Isso a nossa jurisprudência, ela já é pacífica, tá? Poderia aqui também, pessoal, eu não coloquei, mas eu vi que vários colocaram, seria de bom tom, tá? Eu até vou colocar aqui para corrigir na hora de disponibilizar, dos danos morais. E fazer um tópico, mesmo que tímido aqui, dos danos morais, tá? De que ele foi, aquele draminha que nós falamos no começo lá dos fatos, recolocar ou colocar esse draminha aqui nos danos morais, tá? Então, colocar o quanto vocês querem de indenização ou simplesmente se manifestar quanto à necessidade de condenação em danos morais. Vocês colocaram um tópico de danos morais? Sim. Sim. Se ele tivesse pago, tá. O tópico tutela não era antes dos pedidos? Sim, o tópico tutela é antes dos pedidos. Os pedidos vão estar aqui para baixo, ó. Pedidos, tutela. A questão do ônus da prova aqui, ó, inversão do ônus da prova, ela não entra como pedido, ela entra como fundamento. Então, fundamentos jurídicos lá do pedido que eu vou fazer. Aí vamos incluir aqui, que eu acabei deixando fora aqui na correção, mas vamos incluir os danos morais aqui, o artigo 5º, a súmula da possibilidade de indenização por danos, tá? E tanto você pode já pedir o valor monetário aqui, como deixar para pedir só no final, tá? A tutela. Na tutela, pessoal, a tutela de urgência, coloquei um tópico sobre declaração e obrigação de fazer. Perfeito, tá? Que seria a obrigatoriedade da retirada do nome dele do SPC ou do rol de maus pagadores. Perfeito. Esse pedido, eu acabei colocando dentro aqui da própria tutela, porque a própria tutela de urgência, ela é a tutela para a obrigação de fazer, tá? Mas é mais bonitinho fazer assim, separadinho. Prof, Oi. no caso aqui, eu pedi tanto para o juiz já expedir ofício, já para ele retirar o nome, e tanto na condenação, depois nos pedidos, além da condenação no dano moral, eu pedi para que ele retirasse a inscrição que ele fez, no caso do Tá, o Peter juiz Parker. tirasse? Isso. Não. Na tutela. Não, assim, na tutela você pede para que o juiz determine, né, que seja retirado imediatamente o nome do requerente ou do autor do rol de maus pagadores, perfeito. Mas não é o juiz que vai determinar ao Serasa, por exemplo, essa retirada, né? Quem tem que fazer a baixa dessa inscrição é a empresa. Ah, entendi. Isso, o juiz ele vai fazer, o juiz não, né? O cartório em si, o juiz vai determinar. Aí o cartório vai fazer o ofício e a empresa vai fazer a solicitação da baixa.
Entendi. Porque foi a empresa que fez a inscrição. Então, a empresa tem que dar baixa nessa inscrição. Não é o juiz que faz isso, Eu tá? coloquei tutela provisória de urgência para que seja expedido ofício aos respectivos órgãos SPC e Serasa, a fim de excluir o nome da requerente dos cadastros inadimplentes. Não, você pede para a empresa fazer essa retirada, tá? Entendi. Isso. Então, você não é o juiz que faz essa solicitação. Isso aí é em últimos casos de empresas falidas, fechadas, onde não há possibilidade que a empresa dê baixa. Aí Entendi. sim, até porque muitas vezes isso tem custas, se é protesto, alguma coisa, tem custas a serem pagas e quem tem que arcar com essas custas é a empresa requerida, tá? Então, Uhum. esse pedido, ele se concretiza só em situações, assim, de empresas falidas, que tu não conhece, não sabe, não localiza a empresa, e aí o juiz precisa de ofício, então, ou por ofício, solicitar a retirada do nome desse rol de maus pagadores. Mas o caminho primário é que a empresa faça isso. Então, ele determina que a empresa dê baixa ou retire o nome do requerente do rol de maus pagadores, tá? Professora, nesse Oi. contexto de inscrição em cartório ou mal pagadores, vou imaginar num protesto. Caso haja o recebimento do aviso que dentro de uma data legal será efetivado o protesto, você pode recorrer a uma tutela de urgência para que não seja escrito no cartório, caso não seja devido àquela inscrição, né? Aí caberia a tutela de urgência ao juiz que oficializa o cartório, não é? É nesse Isso, sentido? isso. Então, daí, assim, vamos imaginar que eu tenho uma possibilidade de antecipar o dano, de me antecipar ao dano. Então, eu Exatamente. recebo a cartinha, aquela cartinha de protesto que diz que em 5 dias meu nome será protestado. Eu já entro com a declaratória de resistência de débito. No pedido de tutela, eu peço para que não seja incluído o meu nome no rol de maus pagadores até o julgamento do processo. Certo? Exatamente. E aí eu vou utilizar isso na tutela e eu tenho uma tutela da mesma forma, né? Mas essa tutela ela é uma tutela preventiva à ocorrência do dano. As pessoas da prática que não precisam de certidões ou de documentação, claro, isso não é uma técnica bonita, mas é na prática, as pessoas acabam deixando fazer o protesto na finalidade de potencializar o dano moral. Mas muitas pessoas, muitas empresas, ou pessoas que participam de processo licitatório, enfim, elas não podem se dar o luxo de ter o nome inscrito nesse rol de maus pagadores. Então, essa tutela, que seria antecipar ao dano, seria a mais correta, tá? Mas sim, seria exatamente isso que tem que ser feito. Se o juiz determinar que retire o nome do rol de inadimplentes e a empresa não tirar, eu mesma peço na inicial multa diária, sim, as trem de multa diária, tá? Vai pedir já no pedido de retirada do nome do SPC Serasa, você já coloca um prazo, 2 dias, 3 dias, eles têm 5 dias, né? Mas você pede sempre menos, mas seria 5 dias. E se nesse prazo não retirar, que seja multa diária. Já vi fixar multa aí de R$200, R$500 dia, pela manutenção do nome no rol de maus pagadores, tá? Então, vai pedir a multa diária, e essa multa vai somando diuturnamente, aí até às vezes dá um valor muito maior do que o próprio valor da inscrição, tá? É só ir no PROCON. Verdade, Carla, é só ir no PROCON, tá? Ou o juiz faz isso sozinho. O juiz, ele tem essa possibilidade, pode, né? Então, vamos por partes. O juiz pode fixar a multa diária de ofício, certo? Mas 99% isso cabe à parte autora. Solicitar pelo descumprimento, ou você não pediu na inicial, você pode pedir a qualquer momento. Então, eu não pedi na inicial, passaram-se 10 dias, não tiraram o nome dele ainda do rol de maus pagadores. Eu faço uma petição, reitero o cumprimento, aí tu diz lá que a parte não está obedecendo o juiz, só para o juiz ficar loucão, de bravo, e solicita, então, que seja feita a condenação em multa diária, tá? Mas são táticas da prática real. Diz que ele não está respeitando o juiz, que não tem amor ao judiciário, faz um drama lá, o juiz já finca uma multa de 500
reais por dia, tá? O que é importante na tutela aqui, pessoal, seja a tutela de urgência antecedente, né? Seja a tutela de urgência e consequente, eu preciso comprovar os requisitos da tutela. Cuidem isso, eu vou falar isso 1000 vezes para vocês, para que fique bem gravado, tutela só é pontuada se eu coloco os requisitos da tutela, tá? Então, prova inequívoca, certo? E existência de dano. Então, lá, fumus boniuris, periculo in mora, fundado receio de dano irreparável, né, verossemelhança do direito alegado. Então, eu preciso dos requisitos. Os requisitos, muitas vezes, eles vão ser artigos que vocês vão utilizar, tá? Então, como aqui, ó, realmente o direito é provável, a prova é documental, porque ele diz que existe esse documento, tá? E torna inequívoco o direito do autor, bem como existe perigo na demora diante das razões destacadas acima. Lembram que eu sempre falo para vocês que por que a tutela vem aqui embaixo? Porque eu já falei as razões lá em cima. Eu já falei que ele foi constrangido, eu já falei que ele não conseguiu comprar o carro, tá? Então, eu só vou me reportar aquilo que eu já falei. Aqui eu coloco também o artigo 84, parágrafo 3º do CDC, mas eu coloquei mais para que vocês deem uma lida em casa, quem não colocou, tá? Seria um fundamento só de abundância, não obrigatoriamente necessário, mas para que vocês saibam que no artigo 84 do parágrafo 3º do CDC, ele tem essa situação de que eu também possibilito a concessão da liminar e da tutela de urgência dentro do Código de Defesa do Consumidor, tá? Aí eu vou pedir o que eu quero. Sendo assim, a medida é urgente e outra solução não há, senão determinar de forma antecipada que a ré cumpra com o direito do autor, conforme abaixo se requer por medida de justiça. Então, o que eu quero? Eu quero a retirada do nome do autor do rol de maus pagadores. É isso que eu quero, tá? Aí venho para os pedidos. Qual o meu primeiro pedido? A liminar na tutela antecipada, sem oitiva, tá? Sem audiência prévia ou audiência preliminar, como alguns chamam. Então, eu quero a retirada do nome do autor do cadastro de devedores. Eu coloquei aqui num prazo máximo de 2 dias úteis, mas vocês podem trabalhar até 7 dias úteis. Nós temos já a decisão que é 5. Alguns pedem 7 em locais, cidades maiores, enfim, mas, tá? Podemos trabalhar de 2 a 7. E eu coloquei aqui já no caso sobre pena de multa a ser fixada por Vossa Excelência. Na prática, sempre 5. 5. Na prática, colocamos sempre 5, tá? Aí, o que acontece? Cadê aqui? Na prática, é sempre 5. Isso, na prática, é sempre 5 dias, porque já é simulado, Cali. Então, na prática, 5 dias. Para exames da ordem, eles aceitam de 2 a 7 dias, sem problema, tá? Por que até 7 dias? Até 7 dias... porque tem algumas comarcas muito maiores, vamos pegar lá São Paulo, que os cartórios, eles pedem uma dilação nesse prazo, uma prorrogação nesse prazo, tá? Então, essa prorrogação, ela é estendida no máximo até 7 dias, mas nunca maior, dificilmente você consegue um prazo maior para retirar, tá? Porque essa sem oitiva da ré? Porque eu tenho a possibilidade, na concessão da liminar, que o juiz ouça as partes. E eu não quero que ele ouça as partes, porque eu preciso urgentemente que retire o nome do rol de maus pagadores, certo? E dentro dessa situação, se ele for ouvir as partes, ou se ele for ouvir o réu, eu vou precisar ainda marcar audiência, ouvir, então eu vou perder muito tempo. Então, por isso que eu coloco sem a oitiva do réu. Vai demorar, exatamente, tá? Tanto vai demorar, fui abrir meu Projude, hoje eu tô com audiência marcada para janeiro de 2021, por causa dessa situação. Então, imagine que o fórum não vai virar quando voltarmos, tá? Que ao final seja declarada a inexistência do débito apontado. Eu quero que vocês cuidem aqui, que isso aqui é muito importante.
O que eu quero no meu pedido? A declaração da inexistência de débito. Não é esse o nome da minha ação? Então, aqui, eu quero que seja declarada a inexistência do débito. Eu preciso ter, para que o meu pedidinho aqui, ele tenha a minha pontuação máxima, que seja declarada a inexistência de débito. Prof, eu só coloquei assim, requer a procedência da ação para que seja declarada a inexistência de débito. Tá, ok. Essa era a minha primeira situação. Depois, retirada dos dados do autor do cadastro de inadimplente. Mas eu já pedi em cima na liminar. Mas eu pedi em sede de liminar. Então, se eu pedir em sede de liminar, ou eu peço para confirmar aqui no B, ou eu repeço de forma definitiva. Então, bem como retirada dos dados do autor, do rol de maus pagadores, tá? Ou do cadastro de inadimplente, de forma definitiva, tá? Então, aqui, eu poderia também colocar já os danos morais? Poderia. Eu fiz a opção de pedir num tópico separado, até porque a gente venha visualizar, por que não está selecionando? Para visualizar melhor aqui na nossa aula, mas isso poderia estar aqui, tá? Então, eu poderia dar continuidade aqui nos meus pedidos, um pedido único de pedido de procedência, e já pedir, então, a condenação em danos morais. Percebam que eu tenho uma sentença declaratória e condenatória, né? Declaratória de inexistência de débito, que tem como consequência a retirada do nome do autor do rol de maus pagadores ou do cadastro de inadimplente, e uma sentença condenatória no dano moral. Eu pedi aqui, pessoal, R$8.000, tá? Quanto vocês pediram aí, mais ou menos? 15. 15? 5, 20, 15? 20. 10, 15, 15, 20. O povo 20. 20 foi o nosso máximo. E alguém pediu mais que 20? 20, 20, 20, 15. Tá girando dentro de um valor ok, tá? 20 seria o limite, tá? Ali para onde eu não tenho, basicamente, muita informação, tá? Eita! 8 é um pedido baixo, tá? Em que pese nós temos condenação aí, reincidentes de 3.000, 2.000, 4.000, mas partimos da ideia que 8.000 aqui é com comprovação do dano, tá? Com essa extensão de dano. Eu acredito que na prática, deixa eu descer aqui. Se fosse uma ação real, nós teríamos uma condenação aí até R$10.000, tá? Não muito mais que isso. Dependendo da extensão do dano, se ele comprovasse com testemunhas ali que ele teve essa extensão. Os juízes na prática estão dando tão pouco, muito pouco. Já passou a época que dano moral era uma boa ação, sabe? Realmente isso, Francisley. Eles estão aplicando bem pouco. Por isso que eu digo que quem pediu 20, pediu no talo, né? Pediu super bem. Então, aí, uma ação hoje na prática, ela não passaria de R$10.000. Se passasse, seria assim, aquele juiz, assim, do fundo do seu coração, teu amigo pro resto da vida. Tá? Rio de Janeiro é máximo 10. Máximo 10, máximo 10. Aqui, nós giramos, de acordo com o bom humor do nosso juiz, que oscila, nós giramos de 8 a 10, tá? Mas já vi condenação de R$3.000 dele. Daí tem que recorrer, claro. O tribunal reforma. O tribunal mantém aí, girando de 8 a 10. Posso deixar o critério a juiz da placa, perdi aqui, ele dá muito, muito rápido aqui. Posso deixar a critério de juiz o valor? Nossa, doutor é mão de vaca. Cara, eu não posso concordar com você, mas concordo, em número, gênero e grau. Nosso juiz, ele não é muito de condenar nada, nem danos, nem honorários, nada. Ele é bem não condenador nisso, né? Mas na pena ele condena bem. Sibeli, posso deixar a critério de juízo do valor? Não mais. Desde o novo CPC, que nem é mais tão novo, que é lá de 2015, nós não podemos mais deixar a critério do juiz. Antigamente era fácil nós colocarmos em valor a ser sabiamente arbitrado por Vossa Excelência. Hoje não mais.
o valor dos danos morais, ele precisa ser um valor certo e determinado. E eu não posso colocar ele em conversão nem de porcentagem, nem em conversão de salário mínimo. Ele tem que ser valor, né? 8 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 200 mil, tá? Então, a partir do novo Código de Processo Civil, eu não posso mais colocar em valor sabiamente a ser arbitrado por Vossa Excelência. Me lembrou a pergunta da Sibeli, uma coisa bem importante. Eu estou lendo as ações de vocês, e é normal vocês pegarem modelos na internet, comum, tá? Não tem nada de ruim ou feio nisso, muito pelo contrário, mas só cuidem, pessoal, isso é geral, tá? Não são todos, mas são várias que eu vi usando artigos do Código de Processo antigo, certo? Então, cuidem isso. Seja na questão da tutela, tá usando o artigo antigo, seja no caso dos artigos mesmo, da fundamentação, tá? Então, sempre quando forem pegar um modelinho na internet, joguem lá, eu quero um modelo de qualquer coisa, eu quero um modelo de uso capião. Você joga lá, modelo de uso capião, novo CPC. Sensacional. Ele vai te dar um modelo de uso capião, mas do novo CPC. Não vai correr o risco de vir para você, e às vezes você está naquela corrida e você utiliza um modelinho de algo que não existe mais, de um artigo que não existe mais. Você faz um fundamento de tutela que não existe mais, tá? Então, tenham esse cuidado. Daí que a presente ação seja julgada totalmente procedente nos termos requeridos, condenando ainda o réu ao pagamento das custas, despesas, honorários de advocatício e sucumbência. Então, lá, condenando-se ainda réu ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios de sucumbência. Requer a designação da audiência de conciliação, protesta por todos os meios... Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, principalmente juntada de novos documentos, prova oral, cujo rol será oportunamente apresentado, requerendo desde já a inversão do ônus da prova. Preciso fazer um tópico específico de ônus da prova? Não, tá? Mas eu preciso pedir nos pedidos a inversão do ônus da prova, tá? Então, cuidem isso também, esse tópicozinho vocês precisam, então, ter na ação, tá? Eu fiz separado, perfeito, Deise, pode ser separado sem problema, tá? Pode ser um tópico separado. Valor da causa, nesse caso, vai ser essencialmente o valor dos danos morais, pessoal, tá? Por que essencialmente o valor dos danos morais? Porque eu não tenho outra coisa a receber aqui. Então, a única coisa que eu tenho são aí a condenação dos danos morais. Então, quem pediu 20 é 20, quem pediu 10 é 10, e assim sucessivamente, tá? Dúvidas, pessoal, dessa nossa ação? Não. Sim. Não. Então, vamos lá. Então, olha só, eu vou tirar este aqui, interromper. Vamos voltar a nos ver. Aí, pessoal, quem foi entrando depois... Abre no RA a nossa historinha. Se eu não pedisse danos... Opa, peraí, aqui me sobe muito rápido. Se eu não pedisse danos morais, eu coloco o que é valor. Se eu não pedisse danos morais e colocasse tão somente a ação declaratória de inexistência de débito acumulada com obrigação de fazer, eu colocaria um valor meramente fiscal. Então, eu poderia colocar R$1.000 para fins fiscais, mas aí, normalmente, como era R$750, o valor do débito, eu colocaria menos de R$1.000. Colocaria lá R$500 para fins fiscais. Na informação do requerido, preciso colocar que representa a empresa um ex-diretor. Sim, tá? Nem lembro se nós colocamos aqui, senão eu vou arrumar. A qualificação do requerido é aquela A qualificação do requerido é aquela qualificação da pessoa jurídica que nós trabalhamos lá nas primeiras aulas. Tá? Então, eu vou colocar a qualificação dele. Então, seria lá, deixa eu subir aqui vou mandar para vocês. O valor meramente fiscal serviria de base para as custas. Exatamente, serviria de base para as custas. Prof, coloca essa peça certa no RA para olharmos. Não sei, vou pensar no caso de vocês.
Essa aqui deixa a pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ tal, com sede na rua papá, a pessoa jurídica tal. Tá. Coloca assim, só porque vocês são os amores, tá? Vou colocar ela, vou transformar ela acho que para alimentar lá no PDF, tá? E coloco lá assim, tá? Mas não se acostumem. Só porque eu tô com muita saudade de vocês, eu fico de coração mole. Eu tô fazendo até bolo já. Então, isso já tá dizendo que é um desastre na minha vida, tá? E eu vou terminar de fazer aqui e vou mandar. Então, eu gosto de bolo. Fiz bolo de banana. Isso é o fim de uma pessoa na vida dela, fazer bolo de banana. Pessoal, enquanto vocês abrem lá, eu vou abrir o outro slide aqui e vou fazer a chamada, tá? Aqui. Daqui. Quem não tem o áudio, pode me respondendo aqui no chat mesmo, que depois eu copio, tá? E quem tem o áudio vai me dizendo oi. Prática processual civil. Alice. Anne. Presente. Bruna. Presente. Bruna, Thaís. Deixa eu colocar vocês aqui, que quando vocês me respondem, aparece para vocês, porque a vozinha treme. Cibele. Presente. Cibele Cristiane. Daniel. Cristiane presente. Daniele presente. Daniel presente. Danton. Presente. Débora. Eu. Deise. Presente. Emanuele. Fernanda. Felipe, na verdade, né? Francisley. Presente. Gabriel. Gabriele. Gustavo. Isabel. Jéssica. José. Josiane. Presente. Ali. Tatiele. Presente. Thaís. Leandro. Presente. Letícia. Luísa. Presente. Luiz. Maria Eduarda. Mateus. Presente. Mateus. Murilo. Nel. Paula. Presente. Tainá. Ávora. Presente. Tainá. Thaís. Cherla e Igor. Taí. Presente. Ávora, ok. Cherla. Igor. Certinho, pessoal. Então, assim, a gente nem sabe como é que essa chamada vai funcionar. Tá? Mas vamos fazer na dúvida, né? Prestigiar vocês que estão aqui comigo neste momento. Vamos lá. Então, aqui, apresentar agora, tela inteira. Então, essa pecinha, pessoal, ela é a peça que está no RA, tá? Vou compartilhar aqui e deixa eu abrir a historinha para mim. Aqui. Tá. Ok. Então, olha só. Não sei se vocês já tiveram aí tempo de dar uma lida na historinha, tá? Mas nós temos, então, a seguinte situação. Nós temos uma senhora já de idade avançada. Percebam, pessoal, deixa eu só abrir aqui para mim a historinha de vocês. Percebam que ela ali, ela tem uma série de problemas, vamos assim dizer, vai ficar mais correto. Quem não conseguiu abrir, eu vou projetar aqui só a historinha para a gente marcar alguma coisa.
Então, percebam que a nossa parte aqui, ela tem 92 anos, então ela já é uma pessoa de idade avançada, tá? Depois eu vou explicar por que isso nós estamos marcando. Então, ela tem 92 anos de idade, tá? Ela já tem uma idade extremamente avançada, ela possui diversas limitações mentais, tá? Ela tem depressão, Alzheimer e outras patologias psíquicas. Então, coitada, é super problemática, tá? Então, com esses requisitos, nós vamos entrar pedindo uma ação de interdição dessa senhorinha, tá? Em nome aí da sua filha. Essa ação de interdição, então, vocês vão analisar lá no artigo 53, a competência, tá? Nesse caso, não cabe juizado especial cível, certo? Porque eu preciso obrigatoriamente de perícia, então eu não tenho possibilidade de que essa ação, ela seja proposta no juizado, então entra dentro daquele nosso rol primário de desclassificação do juizado, que é a obrigatoriedade de perícia ou causas complexas. Então, eu vou entrar na vara civil, vou qualificar aqui a filha, então, quem está entrando com o pedido da interdição, tá? E uma dúvida que eu vejo bastante no núcleo ali é se você entra contra o interditado. Se o interditado, ele figura no polo passivo, tá? E sim, pessoal, o interditado, ele vai figurar no polo passivo, tá? Porque ele pode querer não ser interditado. Então, ele tem direito a uma defesa, ou, no caso, a se manifestar nos autos, caso ele não concorde com esse processo de interdição. Então, faço a minha qualificação pelo 319, então, estou devidamente representado pelo meu advogado, com procuração em anexo, vem a presença de Vossa Excelência, propor, então, a presente ação de interdição. Então, aqui, nós sempre deixamos inserir dispositivos de direito civil ou processual civil inerentes à minha ação, tá? No caso, eu tenho a ação de interdição com fundamento no artigo 300, 747 e seguintes do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 1776 do Código Civil, tá? Aqui, esses artigos... Prof, por que agora esses artigos, eles vão aqui, exatamente o que o Matheus me perguntou antes, e antes não iam? Porque esses artigos são os artigos de requisito da interdição, para que a interdição seja cabível, certo? Preciso colocar obrigatoriamente para fins de OAB esses artigos aqui? Não. Qual que eu precisaria colocar? O 747 do Código de Processo Civil, que são quando a interdição acontece, quando eu tenho uma ação de interdição, tá? Então, de todos esses aqui, eu precisaria deixar só o 747, certo? Que é de forma clara o artigo que dá a possibilidade do ingresso, da propositura da ação de interdição. Até coloquei o artigo aqui. A interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, parente, representantes da entidade do abrigado, Ministério Público. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial. Então, o 747, ele traz para mim quem pode ingressar com essa ação de interdição. Nessa situação de interdição, eu vou usar também o artigo 1767, tá? Que fala da curatela. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, eles têm direito, então, direito, não seria a palavra correta, a possibilidade deles serem curatelados pela interdição. Lembrem que, quando eu sou incapaz menor de idade, eu tenho o Instituto da Tutela, certo? Quando eu sou maior e incapaz, eu tenho o Instituto da Curatela, mediante um processo de interdição. Aqui é só para a gente se situar nos artigos, tá? Aí vou entrar contra o interditado, no caso, contra a nossa senhorinha de 92 anos, acho que é Maria de Fátima, Maria de Lourdes, Maria alguma coisa,
tá? Pelos fatos e fundamentos que seguem. Analisar justiça gratuita, tá? Então, vocês vão analisar se cabe ou não justiça gratuita. Se a história dá a entender que essas pessoas precisam pedir justiça gratuita, ou se não precisam pedir justiça gratuita. Os fatos. Então, eu tenho relação jurídica, fato gerador, conclusão. Eu tenho uma senhora de 92 anos de idade, com alguns problemas de saúde, com Alzheimer, com problemas mentais. O fato gerador é que ela não consegue mais reger os atos da vida civil. Conclusão, precisamos da interdição dessa nossa senhorinha, tá? Então, é o que eu sempre preciso colocar nos fatos, é a relação jurídica, o fato gerador e a conclusão, né? Causa e consequência do que eu quero nessa minha ação. Aí, no direito, eu vou utilizar o artigo 747, inciso 1º, parágrafo único, que nós vimos, 749 e 750 do Código de Processo Civil, que vão falar sobre o procedimento de interdição, tá? Então, por que eu coloquei o artigo aqui? Porque incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando. Então, vejam, pessoal, quando nós grifamos na historinha lá no começo, dizendo a idade dela, que ela tinha problemas psicológicos, psíquicos, que ela tinha Alzheimer, que ela tinha problemas mentais, por quê? Porque vocês precisam, na ação de interdição, utilizar isso na peça, tá? Então, eu preciso demonstrar a incapacidade. Eu preciso dizer que ela não tem mais condições de praticar os atos da vida civil, tá? E preciso justificar a urgência, se eu tenho urgência, de ser nomeado um curador provisório ao interditando. Então, vou ter tutela? Se vocês entenderem que o caso é um caso de urgência, eu vou ter tutela, e na tutela eu vou pedir, então, a nomeação de um curador provisório. 750, o requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou impossibilidade de fazê-lo. Então, aqui, eu preciso declarar que eu estou juntando o laudo médico. Percebam na historinha, quando vocês forem ler, que a historinha, ela declina ali que vocês têm o laudo médico. Por quê? Porque é uma informação obrigatória para propositura da ação, então é uma obrigação você manifestar isso na própria ação, tá? Da tutela, tá? Então, vocês entendendo que eu coloco o artigo 300 e o 749, que são os requisitos da concessão da tutela, eu tenho, então, a possibilidade de solicitar que seja nomeado um curador provisório. Então, o meu pedido de tutela, ele vai ser em que sentido? Que seja nomeado um curador provisório para essa situação, tá? E quem vai ser o curador provisório? A autora, a requerente, né? Que é quem está ingressando com essa ação de interdição. Dos pedidos. Concessão da tutela antecipada, na forma liminar, sem oitiva da ré, para que seja nomeado uma curadora provisória para praticar os atos da vida civil até a sentença, tá? Que a apresentação seja julgada totalmente procedente, para que seja decretada a interdição da ré, confirmando-se a tutela concedida e nomeando-se definitivamente a autora como curadora da ré, inclusive com respeito ao que dispõe no 755 e incisos do Código de Processo Civil, que são os ônus e encargos da curatela por interdição. Intimação do Ministério Público, custos legis sempre aqui. Pedido de prova, protesto por todos os meios de prova em direito admitidos, tá? E citação da curatelada, ou
citação da interditanda, a fim que tome conhecimento da causa e sobre ela manifeste-se, e querendo, bem como para ser entrevistada por esse juízo. Então, olha só fazer um tópico aqui. Prof, ela já está em situação de interdição. Por que eu vou citá-la? Porque nós temos fraudes à interdição, grandes patrimônios, brigas por patrimônio, onde muitas vezes a pessoa, ela sofre uma ação de interdição e ela não teria requisitos para ser interditada. Então, a pessoa ela tem direito de constituir um advogado e provar que ela não preenche os requisitos de interdição. Isso é mais comum do que vocês imaginam, tá? Fica a dica aí, quem quer pesquisar sobre isso, é um tema sensacional para TCC, as ações de interdição contra idosos por briga de patrimônio. O idoso tem lá uma super aposentadoria, ou o idoso tem um enorme patrimônio, e os filhos, ou enfim, pessoas ali, fazem ou querem fazer a interdição desse idoso para disponibilidade de seus bens. E ele não preenche os requisitos de interdição. Lembrem que o fato de eu ter 120 anos não me dá direito a ser interditado, ou não dá direito a ninguém me interditar. Eu preciso não estar lúcido, eu preciso não ter condições de exercer os atos da vida civil, tá? E eu terei uma audiência, eu terei uma entrevista com uma equipe multidisciplinar, eu terei perícia nessa ação obrigatoriamente, certo? Essa interdição, pessoal, ela existe desde o direito romano, é uma ação super antiga, certo? E antes de nós entrarmos aqui no valor da causa, e essa interdição, ela pode ser revista a qualquer tempo. Então, eu interditei a determinada pessoa, ela foi interditada, e ela recuperou a sua condição dos atos da vida civil. Eu tenho a reversão da interdição. Mas como, prof? Um ébrio natural, né? A pessoa tem problemas com álcool, se trata e volta a exercer os atos da vida civil sem problema. Então, a interdição, ela não é para sempre, ela pode ser revertida, tá? E o valor da causa? O meu valor da causa, nós já estudamos, que eu vou dispor do valor da causa em 3 situações para a OAB. Eu tenho o valor da causa, que eu vou colocar xizinhos, quando eu não tenho um valor que eu consiga tirar dos autos da historinha, mas a causa tem um valor calculável, certo? Uma ação de danos, por exemplo, mas os danos não estão descritos no caso. Então, eu sei que é um valor calculável, mas eu não consigo calcular. Eu tenho valor para fins fiscais, como vimos na nossa peça passada, que é quando a ação, ela não tutela um direito econômico, ela não é uma sentença condenatória, e ela é só uma questão de uma declaração de um direito, que é o nosso presente caso. Então, aqui nós podemos colocar R$1.000 para fins fiscais, um salário para fins fiscais, porque vai ser o valor sobre o qual eu vou fazer o cálculo das custas, tá, processuais, certo? E tem os xizinhos, já falei de xizinhos, e tem o valor pré-determinado, quando toda a historinha me diz exatamente o quanto eu vou colocar. Eu estou pedindo R$1.000 de alimentos, eu sei que é 12 vezes o valor dos alimentos, o meu valor da causa é R$12.000, tá? Aqui, pessoal, conforme eu vou falando, eu vou lembrando situações das peças de vocês que eu estou lendo. Alguns estão colocando nessa situação aqui do valor da causa, estão colocando, por exemplo, R$1.000 para fins de alçada. Alçada, e não existe mais, tá? Cara, não existe mais há muito tempo. Sei lá, eu devia ser recém-formada quando, isso faz muito tempo, quando o Tribunal de Alçada, alçada, tá? Ele foi extinto. Então, eu já recebi petição com o Tribunal de Ossada, não existe Tribunal de Ossada nenhuma, tá? E Tribunal de Alçada também não existe mais, ele já foi extinto há zilhões de anos. Então, para fins fiscais. Por que fins fiscais? Porque é para fins de custas, tá? É simplesmente para isso, para calcular o valor de um rejus, o valor da causa, nessas situações, tá? Então, não é para nenhuma outra situação que não seja essa. Então, cuidem isso, quem coloca aí para fins fiscais, que é sempre para fins fiscais, tá? Pessoal, dúvidas?
Não. Não. Abra o seu coração. Só na hora de fazer a petição. Só na hora de fazer. Tá. Pessoal, melhor assim do que por YouTube, né? Eu acho que fica principalmente a correção, eu acho que fica melhor, porque vocês vão conseguindo tirar dúvidas no decorrer da ação, né? O que vocês acharam? Melhor, né? Sim, Melhor. sim. Bem melhor. Tá. Então, por hoje é só, tá? Prof, no casinho não diz, espera aí, que aqui o meu abre e fecha muito rápido, eu sou muito lerda. Prof, no casinho não diz que estado se encontra a cidade, você vai deixar xizinhos, né? Então, cidade tal, estado xizinhos, tá? E aí voltamos na nossa expectativa, voltamos presencialmente, quarta-feira, dia 22, mas se não, voltamos por aqui, então, para darmos continuidade aí às nossas peças, tá? E vamos fazendo a nossa correção. Eu quero, se vocês conseguirem, pessoal, eu sei que tá bem difícil para todo mundo, tá difícil para vocês também. Se vocês conseguirem,